Quando a gente fala sobre sexo, a gente tem ali muitas complicações. E quando eu falo complicações é por conta realmente do tabu que a sociedade tem ao falar sobre sexo, né? Muitas pessoas acham que é um pecado falar sobre sexo, ou acham que é algo muito, vamos dizer, banal falar sobre sexo, sendo que isso faz parte da saúde humana, né? Mas além disso, que é algo extremamente complicado, a gente tem a desinformação. E a desinformação pode te levar a lugares que talvez sejam bem desejáveis. Então hoje a gente vai falar a respeito de uma desinformação que as pessoas acham que sexo é só aquela questão que as pessoas fazem na cama, né? E que não tem a ver ali com a questão da psique, mas na verdade tem. O sexo tem a ver com a nossa mentalidade. Então hoje a gente vai falar sobre aquilo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma Xícara de Freud. Meu nome é Aleph Mantovani, sou psicanalista e sexólogo. E hoje a gente vai falar a respeito do sexo, né? E quando a gente fala sobre a respeito daquilo, a gente precisa entender que sexo não é só aquilo que as pessoas fazem na cama, né? Que existe uma questão psíquica envolvida e que precisa de toda a atenção possível para que o ato sexual se torne algo mais completo e mais prazeroso para ambos os envolvidos, ou até mesmo se for uma questão solo, né? Se for ali algo sozinho ou sozinha. Antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixe o seu like, ative o sininho de notificações, porque sempre teremos vídeos sobre tanto a sexologia quanto a psicanálise, e com certeza vai abranger muitos mais temas que podem deixar o canal mais interessante. E claro, compartilhe a informação para quem acha que é de grande valia, tá bom? Então, vamos aí para o nosso vídeo. Quando a gente fala a respeito de sexo, as pessoas elas têm uma ideia muito errada de que sexo é só aquela questão biológica que as pessoas fazem na cama, sendo que na verdade não é assim. Quando a gente fala sobre sexo, a gente tem que entender que tanto a mente quanto o corpo, eles são necessários para essa questão sexual ser realizada, porque pessoas que estão ali com algum trauma sexual, muitas vezes não conseguem sentir prazer numa relação sexual. Assim também, como se uma pessoa não estiver disposta ali fisicamente, muito provavelmente ela não vai ter uma resposta sexual adequada. E a gente precisa entender essa questão porque muitas vezes a questão da falta de prazer sexual, ou até mesmo a falta ali de libido, ou qualquer outra coisa que a gente possa entender ali, tem ali algumas fases, ok? Só que muitas vezes está envolvida não em questão corporal, mas sim a questão mental. Tem muita gente que acaba ali tendo muitas preocupações, tendo ali muito estresse e não consegue ter um bom desempenho sexual. E tá tudo bem se isso acontecer, porque se sua mente não estiver legal, com certeza o seu corpo não vai funcionar bem também. Só que a gente precisa entender que sexo não é apenas aquela questão que acontece na cama. A cama é um resultado, o sexo é um resultado ali da cama, entendeu? Só que a gente precisa entender que o sexo ele começa muito antes da cama. Então, vamos entender ali que existem fases de respostas sexuais. Então, sobre a primeira fase, que existe uma fase sexual envolvida, seria a fase do desejo, tá? Então, nesse modelo que a gente vê, existe ali a fase do desejo, onde ambas as pessoas que vão praticar a relação sexual, elas têm ali a disponibilidade, têm desejo e têm ali realmente uma propensão a ter uma atividade sexual, tá? Então, é a primeira fase ali onde as pessoas elas têm uma certa propensão para desejar ali fazer a relação, né? Fazer o ato sexual. E para os homens e para as mulheres, funcionam de maneiras diferentes, pelo menos em sua grande maioria. Enquanto para os homens eles conseguem se excitar de maneira um pouco mais visual, conseguem ter ali um desejo a partir da sensualidade, para as mulheres funciona um pouco diferente. Muitas mulheres ainda estão ali ligadas não na questão do sexo de maneira, vamos dizer, apenas o coito ali, apenas algo dessa forma, mas sim tem a ver com a intimidade, né? Então, quanto mais íntimo for da mulher o parceiro sexual ou parceira sexual, mais à vontade, mais desejo sexual ela vai acabar tendo, né? Isso funciona para a grande maioria das mulheres. Obviamente, cada caso é um caso, cada questão é uma questão, mas de uma maneira mais generalista, né? Os homens eles têm uma propensão para ter o desejo pela sensualidade
enquanto as mulheres têm uma propensão para ter o desejo por conta ali da intimidade, né? Vamos dizer que a questão da resposta sexual, tanto masculina quanto feminina, acontece de maneiras diferentes. Tanto que as mulheres levam mais tempo para chegar num estado de excitação, enquanto os homens são um pouco mais rápidos. Enquanto, vamos dizer também dessa diferença, os homens eles levam mais tempo para se recuperar após a relação sexual, enquanto as mulheres conseguem se recuperar um pouco mais rápido. Isso a biologia explica. Existe também a questão da segunda fase, que é a fase da excitação, onde além da questão biológica que tem ali na questão da mulher, que tem a lubrificação vaginal, e a questão do homem, que tem a ereção peniana, existe ali a questão mental, onde existe lá a fantasia da relação sexual, existe a propensão, existe ali realmente a questão da fase da excitação até chegar à relação sexual, né? Que existe ali realmente, e quando eu falo relação sexual, não necessariamente precisa ser a questão da penetração, mas sim a questão de estar ali envolvidos e ter a interação corpórea, tá? Então, ali na fase, né, da fase da excitação, existe ali realmente a propensão onde se toma atitude e o sexo ele começa a desenrolar, tá? E querendo ou não, existe ali realmente a fantasia dos parceiros para que aquilo ali funcione da melhor maneira e que consiga ali ter a questão do prazer. O que complica de fato é que assim, excitação não quer dizer libido, tá? Então a pessoa ela pode ficar excitada com o toque, ela pode ficar excitada com o que ela está vendo, mas não quer dizer que ela vai ter vontade daquilo, né? Por isso que existem aí vários problemas a respeito daquilo. A pessoa ela pode ali ter uma interação sexual, só que ela não vai sentir vontade. E nesse caso o corpo ele vai dar uma resposta, só que não vai ser uma resposta completa. Então muitas pessoas, né, principalmente mulheres, elas podem ali, vamos dizer, não ter uma lubrificação adequada para a questão sexual e sentir dor na relação, né? Assim como o homem, ele pode ter ali uma pequena excitação e não conseguir manter a ereção ou não ser uma ereção totalmente rígida, né? Isso acaba acontecendo porque realmente, né, a excitação não quer dizer que esteja numa libido completa, não quer dizer que esteja ali realmente ali numa disposição completa para o sexo. E isso a gente deve perceber, né? Por isso que falam e que é realmente necessário, né, a fase das preliminares para que se desperte mais o desejo e para que aquilo ali consiga realmente ter ali o ápice da excitação, tá? Depois da excitação, existe uma fase chamada fase de platô, que é quando a relação sexual está acontecendo, que há uma interação tanto biológica quanto psíquica e que vai culminar numa fase seguinte, que é a fase do orgasmo, né? O orgasmo, nesse caso, é o pico, é o clímax máximo de uma relação sexual. E nesse clímax máximo, as pessoas elas têm ali, né, realmente um pico onde realmente tem uma resposta biológica, né, do assoalho pélvico, né, que começa a ter uma pulsação, né, em questão biológica, só que a mente ela consegue realmente atingir um estado de extremo prazer, onde realmente os órgãos sexuais ficam mais ali sensíveis no caso da mulher, e no homem acontece ali a questão da ejaculação. É importante entender duas coisas. Primeiro, o orgasmo nem sempre está associado com a ejaculação no homem, tá? Existem ali casos de fato, né, que existe o orgasmo, né, e até múltiplos orgasmos onde não tem a presença de uma ejaculação. Isso acontece, ainda mais quando tem ali outras formas de prazer, outras formas de excitação masculina. Assim também como na mulher, de fato, o orgasmo, de fato, acontece dessa mesma forma, tá? Aí tem um dado triste, que muitas mulheres não sabem quando atingem um orgasmo, né? E muitas mulheres, muito provavelmente, talvez, nunca experimentaram a sensação de orgasmo. Seja porque o parceiro não soube fazer, ou parceira não soube fazer adequadamente, ou se não porque ela tem questões traumáticas, assim também como os homens podem ter, assim também como tem aquela questão de elas não conhecerem o próprio corpo, né? Não saberem como atingir os limites do prazer do próprio corpo. Isso acaba acontecendo, tá? Então o orgasmo, essa primeira parte, de fato, acaba sendo ali um dos pontos de atenção. E o segundo ponto de atenção é que
o foco do sexo não é o orgasmo, né? O foco sexual da coisa não deve ser o orgasmo, porque nem sempre, né, a pessoa ela pode ter um orgasmo e ter ali realmente ali dizer, poxa, foi tão prazeroso a ponto de ter um orgasmo. Mas não quer dizer que a ausência de orgasmo quer dizer que o sexo não seja prazeroso, tá? A gente precisa desvincular a questão do prazer com o orgasmo. Às vezes o sexo ele não precisa ter uma questão orgásmica para dizer que o sexo ele é prazeroso, tá? Isso é sempre interessante a gente entender, porque muitas pessoas saem frustradas, né, de uma relação sexual porque não fez o parceiro ou a parceira ter ali um orgasmo. E nem sempre é dessa forma. O orgasmo a gente tem que entender que assim é uma consequência biológica, tá? E nem sempre essa consequência biológica quer dizer que teve uma ausência de prazer, tá? Ou que só foi realmente aquilo ali um único ponto de prazer. Tem pessoas que têm dificuldade para ter um orgasmo, né? Seja por trauma, seja ali por não conhecer o próprio corpo, mas não quer dizer que o ato sexual seja ali, vamos dizer, ruim, né? Que não seja prazeroso, tá? Então a gente tem essa questão. E também a última fase, que é a chamada fase de resolução, que é quando passou a fase do orgasmo, né? Que passou ali aquela questão daquele afã por causa do orgasmo, a pessoa simplesmente vai lá e consegue ali ter uma, vamos dizer, uma diminuição do estímulo, né? E aí, querendo ou não, acontece na mulher, a mulher acaba ficando um pouco mais relaxada, no homem a ereção acaba, né? E realmente o corpo ele já não aceita mais o estímulo sexual por conta do cansaço. Afinal, você teve ali um esforço físico, tá? E aí, nesse caso, leva certo um tempo de recuperação. De fato, os homens demoram muito mais tempo, né, do que a mulher para estar recuperado sexualmente para um segundo round, né? Eles demoram realmente um pouco mais de tempo e se acontecer pela segunda vez, obviamente não vai ser muito provavelmente uma ereção completa, porque vai depender de uma excitação e dependendo do esforço físico talvez não seja possível. Já a mulher ela tem realmente uma excitação, ela demora para se excitar mais, mas o seu tempo de recuperação é um pouco menor. Então vamos se dizer que há essa disparidade da questão, né? Enquanto o homem se excita rápido e se recupera devagar, a mulher se excita devagar e nesse caso se recupera rápido. Então precisa ali ter uma conversa entre os parceiros e parceiras para ver ali como que as coisas acabam funcionando para cada um e para que consigam ali atingir um meio termo bacana para respeito disso, né? E é interessante porque muitas pessoas não conversam nem com seus parceiros sobre sexo, né? O que é algo muito ruim, por causa que como as pessoas elas vão buscar ali satisfazer o parceiro ou a parceira, ou se satisfazer, ou querer, né, ou desejar que o parceiro ou parceira te satisfaça, se por acaso não ter uma conversa franca a respeito de sexo, né? Então sempre é interessante conversar a respeito daquilo, e a partir do momento que há uma conversa sadia, que há uma conversa mais madura a respeito daquilo, é possível você organizar a sua vida sexual, é possível você ter uma frequência sexual maior e com certeza atingir níveis de prazer. Então, para fecharmos essa questão, a gente precisa resumir, né? Nesse modelo sexual que as pessoas não consideram, o sexo não é só biológico. Querendo ou não, a gente tem 5 fases, que nesse caso é a fase desejo, excitação, platô, orgasmo e resolução, tá? E que realmente essas fases elas podem ser melhores e que a gente não deve colocar o orgasmo como ponto máximo de prazer, né? Apesar de representar um ponto máximo de prazer, não quer dizer que o prazer sexual deve ser focado no orgasmo. Às vezes o meio sexual é algo bacana e claro, a gente deve explorar outras questões, explorar realmente o nosso corpo, nos conhecer melhor e com certeza nos próximos vídeos a gente vai falar bastante a respeito disso, tá? Mas se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, já se inscreva no canal que a gente vai ter ali muito mais coisas interessantes para falar tanto sobre psicanálise, assim como agora sobre sexologia. Então muito obrigado por ter assistido até aqui, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!